Graça e paz, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos iniciar nosso culto, vamos nos colocar de pé. Salmo de número 88. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 88. Leremos o versículo 1 e o versículo 2. Salmo 88. Todos encontraram? Ó Senhor, Deus da minha salvação, de dia e de noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Amém. Que possamos nesta noite buscar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, tendo a certeza de que Ele é o Deus que, quando nós clamamos, Ele nos ouve. Amém. Oremos. Pai Santo, nós te louvamos e agradecemos pelo privilégio de podermos estar mais uma quinta-feira na tua presença, Senhor, reunidos com os nossos irmãos, louvando ao teu nome por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Que nesta noite, Pai, o Senhor continue falando aos nossos corações e nos fortalecendo através da sua santa e bendita palavra. Assim oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Hoje é tempo de louvar a Deus. Deus querido, nós nos colocamos em tuas mãos mais um momento de oração. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem falado conosco através das orações, dos cânticos entoados. Nós te louvamos, Pai, e agora abrimos o nosso coração para sermos alimentados e instruídos pela tua santa e bendita palavra. Fique conosco, Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Quantos querem ouvir a voz de Deus? Abra sua Bíblia então em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Nós já estamos encerrando o estudo do livro da Epístola de Gálatas. Estamos já no finalzinho do capítulo 5, falta somente agora o capítulo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Leremos do versículo 16 ao versículo 26 nessa noite. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O título do texto é As obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16 nos diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos orar? A tua palavra foi lida, Senhor, e nós agradecemos a Ti, porque mais uma vez ela está sobre os nossos corações e falará
tudo aquilo que necessitamos ser ministrados nessa noite. Que o Senhor, através dela, nos ensine, nos oriente mais uma vez. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo aqui, ele continua, trazendo essas orientações aos Gálatas, trazendo a sua defesa da fé em Jesus Cristo. E agora, aqui no capítulo 5, versículo 16, ele trata de um assunto bastante importante que também precisava ser abordado no meio daquela igreja. Além dos problemas doutrinários que ela estava sofrendo, esta igreja também estava tendo algumas dificuldades com irmãos, que não estavam vivendo de acordo com aquilo que os apóstolos ensinavam e nem de acordo da forma pela qual um cristão deve viver. E então aqui o apóstolo Paulo trata esse problema, começando o versículo 16, dizendo a esta igreja: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou o desejo da carne. Ele começa o versículo 16 dizendo para esses irmãos: olha, vocês precisam andar no Espírito. E o que é andar no Espírito, meu irmão? Como você anda no Espírito? Como você anda no Espírito? Às vezes as pessoas ficam imaginando, mas como é esse negócio de andar no Espírito? Isso é meio complicado de entender, mas é simples. Às vezes as pessoas, elas vivem a sua vida de acordo com o seu querer, a sua vontade, de acordo com as suas paixões. É assim que a humanidade tem vivido, ou seja, o seu pensamento, as suas atitudes, as suas ações são controladas e administradas pelo seu próprio ego, pelo seu próprio eu. E é assim que a humanidade tem vivido sem Cristo, onde o ego dela é o centro de todas as coisas. O homem é o centro de tudo. O ego é o que precisa ser satisfeito a cada dia. Então o apóstolo Paulo lhe traz uma palavra dizendo: olha, vocês não podem mais ser controlados pelo ego. Vocês não podem mais ser controlados pelas suas paixões, pela sua vontade, pelo seu querer, mas sim pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vocês. Então ele diz: andai no Espírito, ou seja, viva uma vida onde o Espírito Santo controle o seu pensamento, controle as suas palavras, controle as suas atitudes. É isso que é andar no Espírito. E além de permitir que o Espírito Santo controle todo o seu ser, nós não podemos permitir que a nossa carne ela vença, ou tome o lugar novamente que deve ser do Espírito Santo. Por isso o apóstolo Paulo ele diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais, ele não está falando assim uma vez ou outra, ele diz: jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê, irmãos? Por quê? O versículo 17 ele diz: porque a carne, ela milita contra o Espírito, ou seja, nós vivemos em uma guerra constante. A partir do momento que Cristo alcança a nossa vida e o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, ali inicia-se uma guerra constante espiritual entre carne e Espírito, porque o Espírito Santo que habita em nós diz: olha, não faça isso, e a nossa carne diz: eu quero isso.
Então é uma guerra espiritual que nós travamos no nosso dia a dia. Ou seja, a partir do momento que o Espírito Santo habita, esta luta começa a ser travada. E o versículo de número 17, o apóstolo Paulo continua dizendo: e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Ou seja, ou um ou o outro vai reinar. Não tem como viver uma vida onde eu escuto o Espírito e a minha carne ao mesmo tempo. A Bíblia diz que eles são o quê? Opostos. O que é oposto, irmão? O que é uma coisa oposta? Totalmente diferente, contrário um ao outro. Então não tem como você agradar o Espírito e a sua carne ao mesmo tempo. Ou você mortifica a sua carne e fortalece o Espírito, ou você fortalece a sua carne e enfraquece o Espírito. Então a palavra de Deus aqui, o apóstolo Paulo diz: olha, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então o Espírito Santo, ele milita contra, a carne milita contra o Espírito Santo, o Espírito contra a carne, para que nós não venhamos fazer o que a carne deseja. O que a carne deseja, meu irmão? O pecado. Mas o que o Espírito Santo produz e quer produzir em nós cada dia mais é a santificação. Então não tem como, ou você agrada um, ou você agrada o outro. Então o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra dizendo: olha, vocês precisam entender isso. Como igreja, vocês precisam compreender isso. Vocês estão em guerra. Vocês vivem em constante guerra. Quem vocês estão alimentando mais? A quem vocês estão dando mais ouvidos? Ao seu ego, à sua carne ou ao Espírito? E o versículo 18 ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. E aqui ele dá novamente uma atacada naqueles irmãos judaizantes. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e aqui ele traz uma lista das obras da carne. Lógico que existe muito mais, mas aqui ele dá só uma palhinha daquilo que é obra da carne, para que esses irmãos pudessem compreender que a forma que eles estão vivendo não é condizente com o Espírito. Então ele começa aqui dizendo: olha, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, ciúme, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Então, ele traz aqui algumas, ele cita algumas e diz: e coisas semelhantes a essa, ou seja, coisas que a carne produz, coisas que a carne deseja. Então, o ser humano, ele é propenso ao pecado. Ele é propenso a buscar para a sua vida tudo isso, porque quanto mais profundo ele vai, mais fundo ele fica. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Então, quanto mais ele se lambuza no pecado, mais ele quer se lambuzar. A respeito das quais, o versículo 21, continua dizendo: eu vos declaro, como já outrora vos preveni. Ou seja, era um erro recorrente. O apóstolo Paulo já tinha alertado e agora novamente ele traz uma correção, porque os irmãos não estavam dando ouvidos. E ele então diz: outrora vos preveni que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, lógico que ele falou isso porque ele sabia que as pessoas que praticam estas coisas, na realidade, elas não foram convertidas.
Elas são joio no meio do trigo. Meus irmãos estão entendendo? Os que são guiados pelo Espírito, por isso ele fala lá no versículo de número 18, né? Por isso que ele fala lá no número 18, coloca lá para nós, Wellington. O versículo 18, ele fala assim: mas se sois guiados pelo Espírito. Ele traz aqui esta palavra justamente dizendo, né, e tendo em mente que ele está falando para pessoas que se dizem cristãos, mas não são, que se dizem convertidos e não são, que se dizem ser trigo, mas é joio, e está infiltrado ali no meio da igreja, trazendo esses males todos. Por isso ele diz: mas se sois guiados pelo Espírito. Então ele diz: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Todas essas coisas que foram ditas aqui, ele estava dizendo justamente para essas pessoas que falavam que eram, mas não eram cristãos. E o versículo 22, ele continua: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui ele faz esse paralelo, trazendo as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, aquele que pertence a Cristo, que tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, ele vai produzir o que, irmãos? Frutos do Espírito. Mas aquele que não tem o Espírito Santo em sua vida, que não é convertido de verdade, ele vai produzir o que? Frutos da carne, as obras da carne. Então ele deixa aqui muito claro, e evidente, de que aqueles que não produzem o fruto do Espírito, não são verdadeiramente filhos e filhas de Deus, mas são ainda pessoas que precisam ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Então, no versículo de número 24, ele diz: e aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne. Então, aqueles que são de Cristo realmente crucificam a carne todos os dias. Crucificam também as suas paixões e a concupiscência, os seus desejos. Aquele que é de Cristo, ele vive lutando contra a carne. Essa é a diferença, meus irmãos. Muitas vezes as pessoas pensam assim: não, agora Jesus me salvou, então eu sou santo, eu não peco mais, eu não erro mais, eu sou perfeito. Não, não é isso que a Bíblia diz. Nós somos pecadores procurando não pecar mais. Amém? Nós não somos santos, procurando não errar. Nós somos pecadores procurando não pecar mais, vivendo uma vida de santificação na presença do Senhor. Então essa é a diferença daquele que vive em Cristo e aquele que não vive, porque aquele que não foi alcançado pela graça do Senhor, aquele que vive de acordo com o seu desejo, a sua vontade, ele não foi alcançado pela graça salvadora. Então ele vai produzir maus frutos, frutos da carne. E ele não está nem aí. Não faz muito sentido, tanto faz. Não tem nenhum tipo de remorso, dentro do seu coração, Por quê? Porque não há arrependimento. Aquele que vive no Espírito e o Espírito habita nele, existe a palavra arrependimento quando erra. Então, quando nós erramos, nós nos arrependemos de verdade, o Senhor nos purifica de todo pecado e continuamos a nossa caminhada olhando para Cristo. Amém? 25.
versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no... Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, se o Espírito Santo habita em mim, eu vou permitir que Ele controle todo o meu ser. Amém? E o versículo 26 diz assim: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, além do problema teológico que estava acontecendo dentro da igreja, existia um problema moral, né? Existia esse problema de irmãos que declaravam ser crentes, mas não eram, né? E eles estavam também se vangloriando, dentro da comunidade. Porque normalmente, meus irmãos, as pessoas que são joio, ela gosta muito de aparecer, ela gosta de mostrar aquilo que ela não é. Os fariseus eram assim, batiam no peito, eu oro, eu jejuo, eles iam para a praça, eles rasgavam as suas vestes, jogavam cinza na cabeça no meio da praça, para todo mundo ver que eles estavam jejuando, que eles estavam orando, que eles eram mais espirituais do que os outros. O apóstolo Paulo ele diz aqui, olha, não nos deixemos de possuir de vanglória, porque tudo aquilo que você faz para a glória do Senhor, não para mostrar para as pessoas, não para dizer que você é melhor do que o outro, que você é mais espiritual do que o outro, mas porque você vive para a glória de Deus e anda segundo a vontade de Deus, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, Então, além de tudo, o problema aqui, estava sério, E às vezes nós olhamos para essas igrejas aqui e falamos, nossa, que igreja perfeita, Não tinha problema nenhum, era uma igreja do sonho. Ih, irmãos, os apóstolos sofria, era difícil. Porque você acha que o povo daquela época é diferente do povo hoje? Era? Não era não, irmãos, era até pior. O povo duro de coração, incrédulo, Estava ali vendo as coisas acontecerem, vendo Jesus, vendo os apóstolos, e ainda tinha dureza de coração. Então aqui o apóstolo Paulo traz esta recomendação a esses irmãos, dizendo, olha, vocês não podem permitir que o desejo da sua carne sobressaia a vontade do Espírito Santo. Viva uma vida para a glória do Senhor. E ele encerra esse versículo, de número 26, dando essa recomendação: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Mas permita, que o Espírito Santo viva em você e use, a sua vida, para a glória dele. Amém, meus irmãos? Os irmãos puderam compreender um pouquinho nessa noite? O apóstolo Paulo tinha o desejo de que as igrejas vivessem o mais próximas possíveis daquilo que Cristo ensinou. E o desejo nosso como pastor local hoje em dia também é esse, que nós possamos viver cada dia mais parecidos com Cristo. Vivermos cada dia mais aquilo que Cristo ensinou, para que possamos alcançar, como diz a palavra, corações perfeitos. Amém? Vamos nos colocar de pé. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por mais uma vez. Podemos estar, Senhor, diante da Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos orientado, nos instruído através da sua santa e bendita palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nesta noite. E que possamos continuar, Senhor, firmes na Tua presença, olhando para o Senhor somente,
não olhando para os obstáculos, as adversidades, ou não nos deixando nos influenciar por ensinos que não são corretos, mas que possamos permanecer firmes na Tua palavra a cada dia. Te louvamos, Pai, e te agradecemos pela Tua bênção em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, nós te louvamos e agradecemos pelas ofertas recolhidas em Tua casa. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem derramado a Tua provisão sobre as nossas casas, as nossas famílias, e não tem deixado faltar o pão de cada dia. Que o Senhor continue, Pai, abençoando o nosso salário, multiplicando o nosso celeiro, ó Deus, sustentando e suprindo as necessidades daqueles que precisam, pois sabemos que o Senhor é um Deus que cuida dos seus filhos e continuará amparando em todas as suas necessidades. Te louvamos pela Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Com as nossas mãos ao céu, que o grande amor de Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo continue constantes e abundantes sobre as nossas vidas, e nós que cremos nesta promessa, digamos amém. Que possamos continuar tendo um final de semana abençoado. As programações da igreja continuam normais. Que Deus abençoe sua vida. Cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus.